Olá, como vai você? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este programa Doutora Beth Esclarece. Muito bem, hoje vamos responder a pergunta do Barroso Souza. E a pergunta dele é: eu sou muito perfeccionista, quero melhorar, como faço? Então, fique comigo hoje. Mas antes de tudo, eu quero esclarecer que este é um vídeo informativo. Agora, vamos voltar à pergunta do Barroso. Ele disse, muito perfeccionista? Falei, uau! Olha, perfeccionista já é muito, porque já quer a perfeição, já é esse o objetivo. Agora, muito perfeccionista é como eu disse naquele outro vídeo, que uma paciente minha que queria 120%, ela não queria 100%, ela queria 120, né? Então, acho que aí é o caso também do Barroso, né? Muito bem, então vamos lá, agora falando sério, vamos compreender que o perfeccionismo é uma estratégia de sobrevivência. Novamente, eu sei que de vez em quando eu venho aí com essa história de estratégia de sobrevivência, mas não deixa de ser. Porque o que acontece? Geralmente ele aflora numa pessoa ou se desenvolve numa criança que se sentiu errada, se sentiu inadequada, se sentiu de alguma maneira inferiorizada na sua história, né, lá nos primeiros anos de vida, em relação à sua vivência, então com os pais ou outras pessoas. E aí o que acontece? Então a criança tem uma visão de si mesma muito negativa. Então claro que ela não pensa desse jeito, mas ela acaba percebendo que se ela se esforçar e fizer as coisas muito bem feitas, ela de repente consegue um pouco mais de reconhecimento, consegue um elogio, consegue um carinho, às vezes consegue afeto. Então a criança acaba desenvolvendo assim, esta ideia, ou usando essa premissa na sua vida, de que se ela for perfeita, ela vai conseguir a felicidade. Então é como se fosse uma receitinha que fica programada no seu cérebro e ela vai, tudo que faz, geralmente ela vai nesse objetivo da perfeição. Claro que isso tem um peso muito grande, tem um custo muito alto na vida da pessoa, no seu funcionamento, no dia a dia. Agora, então, vamos compreender que ficou para ela o que a gente chama de impulsor de personalidade. E o que é isso? Existem a gente chama de impulsor, porque é algo que, como se fosse um motorzinho dentro da gente, que impulsiona a gente para uma certa direção. Então, é possível ter outros impulsores de personalidade, e aqui eu não vou falar quais são, porque eu já falei disso num outro vídeo. Então, até vou colocar o link dele na descrição para vocês conhecerem quais são os impulsores. Geralmente são 5, através do que a gente estudou na análise transacional. Mas este impulsor que hoje o Barroso traz como uma pergunta é o impulsor seja perfeito. Então a pessoa tem como se fosse essa ordem na sua cabeça. Então essa ordem fica o tempo todo ativada, seja perfeito, e se a pessoa errar, ela tem uma grande dificuldade com isso, né? Então ela acaba assim, ficando muito mal com aquilo, porque é como se ela tivesse desobedecido a ordem. É como se errar a levasse para aquela condição da infância de ser errado, inadequado, inferior, uma pessoa que não vale, que não tem valor. Então, é muito ruim a emoção que ela tem, porque parece que ela não está caminhando na trilha que precisaria para não entrar em contato com essa emoção antiga, com essa ferida da infância, né, da criança ferida dela, de que ela é alguém que não tem valor, que é errado, inadequado. Então, por isso que é tão importante, ela fica o tempo todo ali naquela trilha. Então, como é que a gente faz? Ele pergunta como melhorar, ele quer melhorar, mas como fazer? Então, a grande questão é começar compreendendo isso, que essa criança não era errada, essa criança não era inadequada, essa criança não era sem valor, não era inferior a nada. Ela percebeu assim através dos fatos que lhe aconteceram. Ela interpretou desta maneira, até mesmo, quem sabe, para não culpar os pais, para não colocar este erro ou essa inadequação nos pais. Então,
Por isso que assim, a gente fala que é uma estratégia de sobrevivência, porque ela não podia fazer isso, ela não podia condenar os pais, porque dependia deles. Como é que faz? Então, assim, é por isso que a criança vai nessa direção, de colocar em cima dela o problema. Então, primeira coisa a notar é que o problema não está em você. Né? Se você se percebe como perfeccionista, você não está errado. Então, a primeira coisa a realmente deixar muito claro é isso. Depois disso, o que você precisa fazer? Observar, né? Fazer um trabalho todo de autoobservação para perceber quando essa vozinha está perturbando, enchendo o saco. Né? Quando ela está dizendo, não pode errar, não pode errar, não pode errar. Porque, é muito chato, né? Ficar como se você fosse um escravo de uma voz da tua história lá da infância que não te deixa em paz. Por causa disso, se você observa, você vai perceber que ela está lá e você fala, oi, te conheço, você é velha conhecida. Dá um tempo, vai ver se eu estou na esquina, né? Sabe esse truque? Né? Dá uma olhada, vai ver se eu estou na esquina, enquanto isso você escapa. Sai fora dessa história de ficar escravo dessa vozinha. Então aí você vai fazendo o quê? Vai aliviando, vai aliviando. Quando você errar, né, você fala, peraí, estou aprendendo, todo mundo está aprendendo, a gente vive aprendendo. A nossa vida, a gente não vem com manual, faça assim, faça certo, esse é errado, não. A gente a todo momento precisa tomar decisões, e quem é que sabe qual que é a decisão certa a fazer? A gente vai naquela que a gente acha que é melhor, é sempre assim. A gente quer acertar, a gente quer dar certo, a gente quer ir por um caminho que funciona, mas a gente não tem manual. E ninguém tem. Não adianta falar assim, não, eu vou entrar na igreja tal, eu vou entrar no grupo tal, porque lá eles sabem o que é certo fazer. Gente, mais um monte de gente aqui, ali, em qualquer lugar, com um monte de ideias e tentando também acertar. Mas ninguém é dono da verdade. Então, nesse sentido é que eu falo, né? Então, se você se auto-observa, percebe essa voz, assim, sai do esquema da voz, né? Sai dessa submissão a ela, e você começa a falar, não, vamos pegar leve, vamos sem tanta obrigação de acertar, você vai começar a aliviar todo o processo do perfeccionismo. Caso você perceba que isso não ajudou, né, que você continua buscando muita autoafirmação em cima do seu desempenho, talvez você precise, então, de uma ajuda profissional. Então, né, porque aí, por exemplo, você pode fazer tratamento com TCC. A TCC é a Terapia Cognitivo-Comportamental, que é uma que eu uso bastante no meu trabalho no dia a dia, porque ela ajuda muito a gente rever as crenças, aquelas crenças que ficaram gravadas na nossa cabeça e que a gente nem percebe. A gente vive baseado nas nossas crenças e muitas vezes não tem a mínima ideia de quais são elas. Então, a TCC ajuda a pessoa a perceber, né, a tomar consciência dessas crenças, tomar consciência dessa vozinha, por exemplo, e começar a decidir por novos caminhos, novas crenças, novos caminhos de funcionamento. E, mais do que tudo, gente, alivia esse negócio de errar e pegar pesado, ficar lá ruminando na cabeça. Nossa, como que eu fui errar desse jeito? Como que eu... Não. Para com essa exigência toda, porque isso é uma consequência daquela vozinha perturbadora na nossa mente. Espero então que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, Barroso, e a de vários de vocês que também sofrem com esse mal do perfeccionismo. Se você precisar de uma ajuda um pouco mais especializada, busque então, eu sugiro que você busque um profissional para tratamento. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Ajuda a gente aqui a crescer também como canal. E se perceber que conhece alguém que também vive meio atormentado com essa vozinha na cabeça, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, agora é a hora. Rapidinho, vai lá e clica no botãozinho, naquele sininho das notificações para receber quando a gente manda vídeos, coloca vídeos no canal, ok? Então, tudo de bom para você, beijos no coração, até a próxima.